Amém, queridos? Então quero que você receba com uma forte salva de palmas a Jesus, apóstolo Valdir Reis, que está aqui com a gente. Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, amém? Louvado seja Deus, que nos deu a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez na casa dele, amém? E é uma benção poder estar voltando aqui, né? Há 9 meses atrás eu estive aqui e foi um tempo muito precioso para a glória de Deus. E às vezes alguém sempre me pergunta assim: pastor, o senhor vai à igreja pequena? Aí essa pergunta é uma pergunta que me deixa um pouco irritado, porque a igreja não se mede pela quantidade de pessoas e pela relevância daquilo que ela provoca na sua cidade. Eu cheguei um dia e uma pessoa disse para mim assim: pastor, o que você achou do tamanho da igreja? Eu falei: irmão, eu não costumo ficar medindo a mulher dos outros, não. Ele falou: como assim? Eu falei: a igreja é a mulher do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Eu não fico pontuando a mulher dos outros, eu estou aqui para servir, eu sou amigo do noivo. Eu não estou aqui para ficar detalhando o que a noiva tem. Estou aqui para servir o noivo até que o dia do casamento aconteça. Então, tem lugar que eu chego, o cara nem dormir porque o senhor está aqui. Eu falo: irmão, pode dormir, eu não sou anjo não. Também não sou ninguém famoso, eu sou só um servo de Cristo. Eu sou um cano enferrujado que Deus decidiu usar para trazer água boa. Então uma das formas de provar que eu não entrei nesse sistema diabólico é servindo. E para mim é um privilégio, pastor, de coração. Eu vim de lá para cá no carro, nem voz eu tinha. Falei: Senhor, tem de misericórdia, né? Estou ali sentado, não estou desviado, nem estava adorando não. É porque eu estou sem força mesmo, eu estou na estrada desde terça-feira. Mas eu amo fazer o que eu faço. E todas as vezes que eu digo: Deus, eu vou parar. Deus vai parar com o quê? Não, eu vou cuidar da minha igreja. Deus falou: quem disse que você tem igreja? Não é não? Você parece o Jaspio, lembra do Jaspio? É um Jaspio chapado, né? É um Jaspio avivado. Deus te abençoe, viu? Muita unção sobre a sua vida, tá? Que Deus continue aí nessa graça te ungindo. Então, meus irmãos, a honra é minha, não é sua não. O privilégio é meu, servir a igreja de Cristo. Então é muito bom estar aqui, né? Eu não viajo por agenda, eu viajo por aliança. Eu tenho uma aliança com essa casa, tenho uma aliança com os pastores de vocês, né? Eu fui pregar em Londrina e de repente o Diogo me ligou e, cara, eu estou desesperado, mano. Aconteceu uma situação aqui, eu falei: pronto, pequei, né? Vamos botar no banco aí no bola. Falei: o que aconteceu? Ele falou: cara, o Rina vai vir no dia que você vai pregar. Eu falei: que bom. Ele falou: mas bom assim, mano, você não vai pregar. Eu falei: cara, esquece. Eu amo mais a mesa do que o altar. E estar com o apóstolo para mim é um privilégio. Só quando eu terminei de pregar, eu ia para Foz do Iguaçu, e eu pregaria ele até hoje. Mas aí na mesa ele falou: Diogo, o Valdir tem que voltar. Então eu, na verdade, cheguei hoje de manhã. Eu saí quase 1h da manhã de Foz, né? Cheguei aqui 7 alguma coisa da manhã e preguei pela manhã e estou aqui. Então para mim é uma oportunidade, irmãos. É um privilégio da parte de Deus, amém? Então eu me sinto honrado em poder estar com os irmãos. Quem não estava lá em Londrina? Quem não estava, levanta as tuas mãos. Como é que Deus te ama, né? Então eu estava servindo lá, Deus trouxe para servir aqui. Então isso é graça de Deus, é favor de Deus. É tipo o tanque de Betesda, tá ligado? O cara não podia ir até as águas foram até ele. Não me comparando a Jesus, né? Então isso é um privilégio da parte de Deus. É muito bom poder estar com vocês, estar nessa cidade. Eu já tive muitas vezes nessa cidade, né? Já preguei aqui anos e anos e anos, meu Deus. Mas assim, de coração. Hoje eu tenho 2 amigos aqui, né? Que são vocês e o Kleber, que esteve aqui aquele dia. Então, eu amo servir a igreja, amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, meus amados irmãos, em Gênesis capítulo 9. Só um pouquinho de paciência, amém? Eu estou cansado, mas eu tenho só 22 anos de ministério. Nunca andei no piloto automático, amém? Eu acho que nem funciona em mim, amém? Então eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa noite. Me ajuda, galera, aí. Não toca nada melancólico, senão eu durmo, viu? Você dá uma virada nessa bateria aí, fica comigo. Mas eu estava ali sentado, orando ao Senhor, orando ao Espírito de Deus. E o Senhor me trouxe esse texto aqui, Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Amém? Vamos ler todo mundo?
Olha no telão. Esta é a história, né? A versão está o relato, mas esta é a história de Noé e a sua família. Irmão, ninguém faz história sozinho. Se existe uma coisa que Deus ama, não é pontuar um homem, é agraciar a tua casa. Tá bom? Fica para a próxima na hora que você entender isso aí. Tem muita gente que acha que é alguma coisa sozinho. Quer ver um exemplo? Eu estou aqui, irmãos, mas eu sou pai, sou esposo, casado há 25 anos com a mesma mulher. Tem que ficar avisando essas coisas agora, né? Tem que ficar avisando. E sou pai, tenho 2 filhas casadas, meu filho está namorando, vai casar daqui uns dias. Tem um netinho, estou sentado ali agora. A Duda mandou para mim a fotinha dele, né? O moleque chegou lá em casa roubando a cena de tudo. Meu neto tem 7 meses, eu pego ele assim, jogo para cima e fico chacoalhando dele, falando: tu vai virar o dia do avesso, o Brasil e as nações. Então, por favor, olhe para mim, comece a valorizar a tua casa. Eu acho que eu já estou pregando. Comece a entender que história não passa por um homem, passa por uma família. Até porque todo o princípio bíblico de Gênesis, Apocalipse está mais relacionado à família do que à religião. Começou com um casal, o casal vacilou, beleza, bacana, mas como que vai ser na vinda do Senhor? Uma grande família. Começou num jardim, vocês estão aqui, gente? Amém ou não amém? Mas vai terminar numa grande, vai terminar, nós não vai terminar para quem sobrar. Uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, amém? Então, por favor, olha para mim, não existe história sem família. Então você que está aqui pensando em casar, cadê o solteiro? Amém? Meus pêsames, viu? Você está sobrando, irmão. É porque eu não tenho condição. Família não é condição, é fé. Família não se estabelece com projetos. Tá, eu fiz Senhor, por que eu estou falando essas coisas? Por que, Jesus? Família, outro dia eu fui na casa de uma doutora, uma advogada. E aí eu falei: aí filho, o casamento já marcou? Não tenho condição. Eu falei: toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na tua cara, porque o dia que eu casei eu só tinha uma palavra de Deus. No dia que eu casei, meu irmão, nem minha mãe quis ir no meu casamento, porque ela falou: se você... Deus, o que está rolando? Nem minha mãe quis ir no meu casamento. O meu sogro me chamou um dia antes e falou comigo assim: você está transando com a minha filha? Eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus. Não, se você estiver transando com a minha filha, não precisa nem casar por isso não, é só ficar calado, eu fico com ela em casa. Eu falei: peraí, você prefere uma filha desonrada do que uma filha casada? Eu nunca toquei na tua filha, meu amigo. Eu amo ela, tadinha, mas você não tem nada para oferecer. Veremos. Eu lembro disso, eu falei para ele: veremos. Mas eu lembro na lua de mel, pastor, que eu não tinha um centavo. Comprei uma gravata, irmãos. Nunca deixa ninguém cortar gravata no seu casamento. Isso é coisa do diabo. Isso aí é um projeto do capeta. A gravata foi R$60. Cortando a gravata deu 30, eu fiquei devendo a metade dela. Hoje eu levanto oferta no casamento que eu faço. Eu levantei oferta até de 30 mil num casamento. O casamento da minha filha foi 29 mil de oferta. Aí eu pensei: tá bom, Deus falou: tá bom, tá nada, pega seu carro e dá para ela. Ou seja, foi mais de 100 mil de oferta no casamento dela. Por quê? Porque projeto de Deus, irmãos, não tem a ver com o que você ajuntou, tem a ver com o que você acreditou. Porque para onde Deus aponta, Deus paga a conta. Então, irmãos, por favor, irmãos, não existe sucesso sem família, esquece. Deus terminou toda a criação. Onde é que eu vou chegar com isso, Jesus? E olhou para tudo e falou: não é bom que o homem estivesse só. Deixa eu te falar, eu vou ficar 12 dias fora de casa, eu tenho 25 anos de casado. Eu só chego domingo que vem, não é bom nem ficar lembrando. Eu pouso na minha cidade, se tudo der certo, 10h40 da manhã. Quando eu vejo a minha esposa, eu sinto a mesma coisa que eu sentia por ela, quando eu vi ela pela primeira vez há 27 anos atrás. Então não pense você que eu sou um maluco por aí, forasteiro, que sai andando. Não, pelo contrário, eu estou aqui abençoado pela minha casa, enviado pela minha igreja. Meu pastor está sobre a minha vida, Antônio Cirilo. Então, meus irmãos, eu sei muito bem o que Deus está fazendo, mas olha para mim, não começou uma história com um maluco, como todo mundo gosta de falar: o Noé. Pastorzão, eu tenho um amigo muito famoso, que a esposa dele entrou numa crise, e aí ele me ligou e falou: cara, você vai estar em São Paulo, tem como você orar com a minha esposa? E aí quando eu cheguei para falar com a esposa, ela disse assim: AP, esquece de mim. Eu falei: por quê? Cara, todo mundo conhece o meu marido, eu acho que nem Deus me conhece. E eu tenho pavor, que eu sei que no Bola não acontece isso. A mulher do pastor não, sua pastora, se põe no seu lugar.
Por favor, aprenda o princípio da honra. Estou falando esses dias no Brasil sobre Êxodo 38, verso 8. Quando ia se construir a bacia de bronze no tabernáculo, as mulheres tinham que pegar o bronze, que era o espelho, e entregar para a construção do tabernáculo. Então, olha, cadê as irmãs aqui? Você se imagina ser um espelho? As outras são muito crentes, né? Você se imagina ser um espelho, irmã? Tem irmã que tem espelho na carteirinha. Toda mulher tem uma bolsa e uma bolsa lá dentro. Pode procurar que tem um espelho aí dentro. Então, pastora, toda mulher automaticamente, né, a Bíblia vai apontar por quê a mulher sabe edificar a tua casa. Porque lá no Velho Testamento, antes de Deus falar que a mulher ia participar da edificação da sua casa, ela participou da edificação da casa de Deus. Vocês estão aqui, gente? Bate na mão desse irmão, pergunta para ele: você dormiu, almoçou, jantou? Vai com ele: você está cansado? Está parecendo que eu sei que viajou no lugar do pastor. Fala com ele: tem como você dar uma reagida? Porque você tem uma família. Não existe história sem família, tá? Mas olha a base de um homem que ama a família: justo, íntegro entre todos os seus. E olha que doideira, o cara andava com Deus. Gente, olha que padrão de família. Agora passa pro próximo versículo. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Tudo nome bom para você botar no seu menino. Como é que seu menino? Semzinho. No outro eu não vou nem falar. O Jafim. Vai lá, o próximo versículo. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Vamos? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Pode passar. Faz uma arca de tábua de cipreste. Como que a tábua chama? Me lembra disso. Nela farás compartimentos e a cafaletará com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 e a largura e a altura de 30. Vai. Farás ao redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca, e colocarás lateralmente, a porta era lateral. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo, terceiro, 3 pisos. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra vai perecer. Contigo, com a terra, porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Vamos lá. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, e farás conservar vivo. Risca isso aí: ficarão vivos. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo a sua espécie, de todo o réptil da terra segundo as tuas espécies, 2 de cada espécie virão a ti. Anota aí: virão e os conservará em vida. Até aí diga: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Senhoras e senhores, vamos pensar. O Brasil não precisa de pregador, só de pensador. A história da criação, ela estava com 5 capítulos, e no 6º já estava comprometida. É a história de amor mais curta da minha vida que eu já vi, está aí. Deus amando o homem no jardim, aí o homem vacila no jardim, Deus dá sequência com tudo, mas no capítulo 6, Deus já tem uma decisão. Qual decisão? Eu vou acabar com tudo. Mas Deus de repente olha para a terra, e Deus olha um homem com a sua casa. Esse homem se chama Noé. E Deus então decide poupar uma família, por causa das qualidades desse homem: justo, reto, íntegro, e andava com Deus. E então Deus vai entregar um projeto para esse cara. Olha que doideira. E todos nós conhecemos esse projeto, sim ou não? Uma arca, não é? E sempre que eu vou pregar sobre a arca, eu fico imaginando se o Noé fosse o Valdir. Eu sou cheio de pergunta, eu sou cheio de questionamento. Um dia alguém perguntou: o senhor tem crise? Eu falei: a cada 15 minutos. Sou normal, sou gente, não sou anjo não. Mas o que eu faço? Eu entro na presença de Deus. Porque para mim não viver em crise é só estando em Cristo.
Mas eu viajo quando Deus vai dar para esse cara esse projeto. E aí você precisa lembrar que até os dias de Noé não havia chuva. Então, imagina se Noé fosse o Valdir, ouvindo Deus: obrigado, Senhor, obrigado, que alegria, o Senhor vai poupar minha casa, né? Você vai guardar a Kelly, os meninos, né? Até os genros vão entrar, né? Os caras levou as minhas meninas embora, ainda entrou no meu projeto, olha só, né? A nora vai entrar no meu projeto, amém, Senhor, glória a Deus. Mas eu tenho uma pergunta para o Senhor: o que é arca? Imagina Deus tendo que me dar uma aula de embarcação. Então, Valdir, a arca é um barco muito grande, ele vai ser calafetado ou betumado, para que não entre água, para que você possa viver tranquilo e tal, porque vai chover. Ô Deus, na moral, só mais uma pergunta. O que é chuva? Porque não havia chuva. O que eu quero para a gente começar pregando nessa noite? Que esse cara não tinha experiência com o que Deus estava chamando ele para fazer. Porque não havia embarcação e também não havia chuva. Tá, pastor, o que isso tem a ver comigo? É que a gente está diante de uma geração com muita gente experiente. Eu sei que não acontece aqui, só acontece em Patinga, mas o cara já se apresenta na igreja dando carteirada pra gente: sou formado, eu fiz isso, eu já preguei em tal lugar, eu faço isso, pode contar comigo. Ei, por favor, quando você vier se apresentar, não se apresenta como alguém experiente, se apresenta como alguém obediente. Essa não é a geração que Deus está à procura daqueles que sabem fazer. Deus está à procura daqueles que vão dizer: eis-me aqui. Ainda que o projeto que Deus vai confiar a você e a sua casa, você não tenha nem noção do que vai acontecer, mas você vai dizer: Senhor, eu estou pronto para te obedecer, eu estou pronto para executar. Eu estou pregando para construtores, eu estou pregando para construtoras, para homens e mulheres que Deus vai confiar algo grande. E deixa eu te dizer, ainda que você não saiba como fazer, diga: Deus, eis-me aqui. Ei, uma das minhas filhas morou em Jerusalém. E os judeus vão dizer que Maria, a mãe de Jesus, ela tinha, sabe, em média de 14 a 17 anos, uma adolescente. Ela é visitada pelo anjo do Senhor, e o anjo diz: ei, Maria, mulher cheia de graça, tu vais ser mãe do Salvador. Nós estamos falando de uma virgem. De uma? Essa mulher não sabia nem o que era relação sexual. Ia saber o que é ter um menino? Mas ela não disse: está repreendido, está queimado. De vez em quando eu prego nos lugares aí, que tem uns crentes cara de pau que deve achar bonito, né? Ó, Deus me chamou, mas eu não quero. O problema é seu. Deus levanta outro. Quem está perdendo a história é você. Aí você que fica dizendo não para a chamada de Deus, conta a minha história, porque você não quis fazer a sua. E esse é o mal dessa geração, cara. Ei, eu ouvi um cara que esse cara faz isso, faz aquilo. Olha aqui para mim, irmão, eu não vim aqui para você admirar a minha história. Eu vim aqui te provocar para fazer a sua. Eu vou repetir, eu não vim aqui para você admirar a minha história. Eu vim aqui para te provocar, para você fazer a sua história. Quantos feitores de história? Ei, abre essa bateria com bumbo, eu não estou sentindo pressão. Aí eu fico doido, cara do som. Deixa a bateria aberta. Olha para alguém e diga: eu não vou contar história, eu vou fazer. Eu vou te dar 1 minuto. Não, 1 minuto para você, quem sabe, chamar na sua imaginação aquilo que Deus quer provocar, aquilo que Deus vai produzir. Se Deus encontrou Noé, Deus está de olho em você. Eu vou repetir: se Deus encontrou Noé, Deus está de olho em você. Ei, estava todo mundo, Jaspion, corrompido, mano. Mas Deus admirou uma família. Sabe o que é admirar? É entrar na mira. Você está na mira de Deus nessa noite. Irmão, essa noite tu perde o sono. Se eu fosse você, já pensava no papel e na caneta. Não, bloco de nota esquece, isso aí apaga. Você troca de celular, estou falando de papel e caneta. E começa a anotar. Quando eu estava sentado, Deus falou: eu tenho medidas novas, eu tenho pavimentos novos, eu tenho estratégias novas, eu tenho um desenho novo para essa casa, para essa igreja. Porque diante de tanta podridão, eu não atravessei a avenida à toa. Eu vi uma galera ali, ó, do lado de fora da igreja, num poço se embriagando. Isso, irmãos, é nojento diante de Deus. Mas o que Deus está vendo na terra não são aqueles que estão provocando o pecado. O que Deus está vendo na terra é aqueles que estão se mantendo em santidade.
Ô Noé, anota as medidas, bate na mão de Deus e fala: eu já estou até sentindo, Deus está me entregando algo. Fala para o outro do lado: você não tem coragem? Não, Deus está me entregando algo. Agora preste bastante atenção. Vai ter uma porta lateral, vai ter 3 pavimentos, vai ter essa largura, vai ter essa altura, vai ter essa profundidade, vai ter uma janela no teto. A janela era onde? Segura. Então Deus deu todo o detalhe da visão. Deus deu o quê? Mas Deus não deu madeira cortada. Por quê? A visão vem de Deus, a execução é nossa. Eu estou pregando para uma geração que tem muita visão, mas pouca ação. Pastor, posso te mostrar aqui o meu projeto? Esquece, não quero nem ver. O negócio não é o que está no papel, é o que você está produzindo. Sabe, eu ando com algumas pessoas. Esses dias eu chamei um pastor de 62 anos de idade e falei: você é bom no MacBook, você é bom para mostrar um planejamento, meu irmão, mas eu queria que você me mostrasse aonde tudo isso que está no seu Mac funciona. Porque nem na tua casa funciona. Você está perdendo os seus filhos. Se fosse você, eu parava agora e entrava para dentro de casa e esquecia a sua metodologia. Ele ficou travado assim. Eu falei: é verdade. Porque você é muito bom para projetar, mas é péssimo para executar. Então a visão vem de Deus, mas a ação é sua. Faz assim com as tuas mãos. Aí Deus fala para Maria: Maria, tu vai ser a mãe do Salvador. Olha o que ela disse: mas como? Aí pastor, vem a resposta logo atrás: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Se você se levantar para executar, Deus vai te tomar com fogo, Deus vai te tomar com a presença, Deus vai te colocar debaixo da nuvem, e tudo aquilo que você colocar nas tuas mãos vai prosperar. Alguém aqui crê? Mas olha que mistério. Faz uma porta lateral, uma porta e uma janela no céu, em cima da arca. Em casa, dever de casa, viu? Ajuda o tio. Em casa você lê que quando entrou os animais, entrou a família, Deus fechou a porta. Quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Miguel está até projetando alguma coisa lá atrás, mais importante que a palavra, olha lá. Ele está batendo a parede, pastor. É construtor da igreja. Ele está querendo saber na hora da palavra o que é feito da madeira, porque a madeira é mais importante que a palavra está sendo pregada. E anda comigo, hein? Quem está aqui? Fala com o irmão. Você perde por um vacilo. Então fala com alguém: irmão, no final do culto tu paga a minha janta, mas agora fica ligado na palavra. Fala com o irmão. Teve um que deu amém. Tem um crente aqui, ó, que vai pagar a sua janta. Então preste bastante atenção no que eu estou pregando, que a Bíblia vai dizer que assim que entrou os animais. Agora olha o mistério. Ele construiu. Fala para alguém: ele construiu. Agora quando ele construiu, Deus vai dizer assim: pastor, virão a ti todos os animais. Virão a ti todos. Opa! Então o Noé não saiu chamando: venha. Não, virão a ti todos. Deixa eu dizer, até os dias de Noé, até no Velho Testamento, animal era moeda. Não importa o animal, seja o gado, a ovelha, tudo era precioso. Tudo era precioso. Todos os animais ali eram moeda de troca. Aquilo era dinheiro, pastor. Então todos os animais que entravam, não esquece a cobra, né? A cobra é luta, não tem problema. Mas Deus fala assim: no meio da tempestade, até a cobra você vai ter que suportar. Mas então os animais virão até você. Ele construiu a arca e Deus disse o que, gente? 1, 2, 3 e os animais virão até você. Você pode repetir: os animais virão até você. Então já dá para você me pagar a picanha. Então quer dizer que ele não teve que chamar cobra, leão, porque os animais virão até. E eu disse que animal naquele tempo era moeda, então era algo valoroso, sim ou não? Para que você está correndo atrás das coisas? Você vai construir que virão até você. Não, eu vou repetir. Enquanto você correr atrás das coisas, você não alcança nada. Mas quando você parar para executar tudo que Deus disse, até as bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Ei, tua empresa vai vir até você, o teu casamento vai vir até você. Tudo aquilo que você precisa, se você obedecer, vai vir até você.
Eu estou vendo uma geração correndo atrás de tudo e não tem nada, porque não são construtores, são observadores, são crentes, frequentam a igreja, mas está igual irmão, preocupado com a parede. E agora eu vou usar, né? Que anda comigo há muitos anos, então se acostumou com a minha palavra, enquanto você está aqui vibrando. E esse é o mal. Esse é o mal, pastor, porque a gente se acostuma, se torna familiar e depois despreza. Esse é o mal dessa geração. Vocês estão bem? Então eu estou vendo uma galera correndo atrás de tudo e não tem nada. Você liga para o irmão também, não tem aqui no Bola, só lá em Patinga. Fulano, você não vem no culto da semana, pastor, eu estou trabalhando muito. Mas o que ele está construindo? Nada. Nada. Nós estamos vendo uma geração ocupada, maçando barro para Faraó. Esses dias uma irmã disse para mim, pastor, eu vou deixar o Kids, porque eu não estou dando conta da minha profissão. Eu falei, então a sua profissão é maior do que o seu propósito. Eu vou te dizer com todo respeito, Deus vai levantar alguém no seu lugar, mas a sua profissão já está comprometida, porque Deus não tem compromisso com profissionais, Deus tem compromisso com construtores que ocupam no seu propósito. Eu vou repetir, eu não vim pregar para quem está preocupado com profissão, eu vim pregar para quem está entendendo qual é o teu propósito. Eu vou te dar um minuto e eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém de propósito aqui? Se expressa. Tem alguém de propósito aqui? Se expressa, se expressa. Ei, para de correr atrás de coisas. Pare de andar atrás de oportunidades. Volta teu coração para a casa de Deus. Tem um livro chamado Caçadores de Deus. Anota, nem sei se vende mais. Tem Caçadores de Deus, eu estava ali agora e eu lembrei do que Tom me disse, que Deus é igual um pai que te chama para brincar de pique-esconde. Aí ele vai para trás da cortina, mas deixa os pés de fora. Por quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Deus quer ser encontrado, mas tem muitos profissionais ocupados com as profissões. Quem vai encontrar Deus não são os profissionais, são os homens de propósito. Tem alguém de propósito aqui? Ei, tem alguém de propósito aqui? Agora entrou todo mundo. O que aconteceu? Deus fechou a porta. Bate na mão de alguém e diga: quem fechou a porta da arca? Foi Deus. Foi quem, gente? Opa! Então não foi Noé? Claro que não. Baixista, quando Noé entrou na arca, ele entrou no ano 600. E ele só saiu da arca, baixista, no ano 601. Então automaticamente imagina um cara que ouviu Deus toda a sua vida, porque eles vão dizer que foram mais de 100 anos para construir a arca. Então esse cara ouviu os detalhes, não ouviu comprimento, largura, não tem a janela. Pensa você ouvir Deus e Deus falando: constrói esse baixo, faz isso para mim. Mas quando você entra na arca, Deus fecha a porta, amém? Então beleza. Agora olha para mim, o negócio não é só porta fechada, vem uma tempestade. E cadê Deus falando? Então sabe por que Deus fechou a porta? Porque tem homens hoje que não suportam o silêncio de Deus e a tempestade. Então se é o homem que fecha a porta, ele pulava lá fora. Então Deus, para guardar e poupar, fecha a porta. Por quê? Porque é impossível ser um cristão e nunca passar pelo silêncio de Deus, ou nunca passar por uma tempestade, mas sabendo de uma coisa: sobre todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores. Seja na tempestade, seja na porta fechada, seja no deserto, seja na cova. Eu não vim pregar para derrotado, eu vim pregar para mais do que vencedores. Sabe o que é o fechar da porta, batera? É Deus dizendo: você não tem o privilégio de voltar atrás. Você não vai, pastora, não tem como. Pastora, eu já tentei. O que, pastora? Se eu pudesse, pastora, eu queria estar na minha casa agora, pastora, ou na igreja que eu sou pastor. Está milhares de pessoas nessa noite. A igreja que eu pastorei é maluca, irmã, chapada. Eu poderia estar com meu netinho agora, ou tomando um café na minha sala, recebendo um grande amigo que está lá. Mas eu não faço o que eu quero. Eu não nasci para fazer a minha vontade. Ei, eu sou um servo da orelha furada. Eu não tenho a opção de olhar para trás. Eu posso levantar as minhas mãos e dizer: obrigado, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Ei, então se alguma porta fechou, para de dar o crédito pro diabo. Vocês estão aqui? Agora olha para mim. Você vai ver medida da arca, largura da arca, sim ou não?
e até da janela, menos da porta. Pode procurar. Você não vai encontrar. Pode procurar, você vai ver as medidas, as larguras, até da janela, mas você não vai encontrar da porta. Aí eu falei: Jesus, por quê? Aí Deus disse: eu vou te explicar por quê. Eu falei: tá, mas não me explica só o porquê. Me mostra, Senhor, onde é que está a largura da porta. Eu falei: Deus, eu preciso da largura da porta. Deixa eu pegar a largura da porta para te mostrar aqui. Pastor, você falou que não tem, e agora você está falando que tem. Calma, só um pouquinho de paciência, que eu já estou chamando Jesus de Genésio. Amém ou não amém? Mas eu te mostro agora a largura da porta. Por favor, no nome de Jesus, o irmão da mídia aí, coloca para mim aí. Deixa eu só encontrar o versículo. Amém. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Opa. Então, a largura da porta é João 10, versículo 9. Quanto é a porta? 10 por 9. Por quê? Porque você é o construtor, mas quem põe para dentro é Ele. Porque se Deus deixa na mão de Noé, pastor, ele ia começar a dizer: porta para girafa eu não faço, porta para anta, nunca, porta para galinha também não vai ter. Então Deus está dizendo: o pau dessa geração é que só porque vocês constroem, vocês acham que tem direito de saber quem tem acesso. O acesso quem dá é Ele, porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que deu um brado, e quando Ele deu um brado, o véu que separava foi rasgado. Então você é construtor, mas você está fazendo para Ele, e quem vai trazer para dentro é Ele, quem vai convocar é Ele. Você vai ser um canal, você vai evangelizar, mas só Ele pode mexer com o coração de um pecador. O que é isso, pastor? Já te explico. É que quando você começa a construir, você acha que é o último gás da Coca-Cola. Então você vai começar: não, fulano para mim não serve no meu ministério, Bertano para mim não serve no meu ministério. Deixa eu te falar, imagina você discipulando homens como Pedro. Imagina na sua equipe pastoral um Tomé da vida. Creio não? Deixa eu ver. Se eu não tocar, eu não creio. Imagina você com Judas. Ai, ai, ai. Então olha para mim, quem escolhe é? Então por favor, irmão, só construa. Agora preste bastante atenção. O que você está construindo é para todos, mas não é para tudo. Eu vou repetir. O que você está construindo é para todos, mas não é para tudo. Então por favor, você vai convocar, você vai convidar, mas a obra quem faz é Deus. E quando chegar, vai ser purificado, vai ser santificado, e aí então vai entrar diante do processo de Deus. Alguém crê? Agora, deixa eu correr, um dia eu volto a pregar de verdade. Deus disse assim: conservem todos vivos. Conservem? Então quer dizer que quando a tempestade começou, quando a porta fechou e Deus se calou, eu não podia matar ninguém. Como assim? Eu falo sobre isso já, e talvez já falei aqui. Imagina você, é só soprar o vento, é só fechar a porta e Deus calar, as cobras manifestam. Aí Deus fala: mas todo mundo vai ficar vivo, até os traíra, até os traidores. O Judas vem, meu irmão, e dá um abraço em Jesus, uma serpente, uma cobra traidora. Aí Jesus fala assim: amigo, por que fizeste isso? Porque a traição não muda quem a gente é, revela quem as pessoas são. Eu vou repetir: a traição não muda quem eu sou, ela revela quem as pessoas são. E olha para mim, se Jesus teve um Judas, irmão, se alguém te trair, aí eu vou desviar porque me traíram, hein, meu amigo? Se trair o Salvador, imagina nós, comedor de arroz e feijão. Mas olha aqui para mim, se alguém te trair, você não vai pisar na cabeça da cobra, porque vai chegar um tempo que vai dizer: mantenha vivo, alimenta, até quem um dia te envenenou. Quem está comigo? Agora imagina a girafa. Quem? Também não tem aqui na igreja, é o pescoçudo, que é enxerido, que quer saber de tudo, não dá vontade de quebrar, sim ou não? Mas Deus está falando o quê? Mantenha, mantenha, mantenha. Não. E o papagaio, que também não tem aqui? É o crente que fala muito e não faz nada. Pastor, posso dar uma opinião? Dá um pix, irmão. Deus não chamou para ter opinião, Deus chamou para ter uma palavra. Essa não é a geração, estou falando sobre isso, eu não consigo fugir disso. De uma geração que tem muita opinião e pouca palavra. Olha Paulo, não tem profecia, cale-se. Então Deus está te chamando para dar opinião. Pastor, não, dá um pix.
Eu vou profetizar. Eu não vim pregar para quem critica, eu vim pregar para quem constrói. Eu não vim pregar para quem fala, eu vim pregar para quem faz. E eu vou profetizar nessa nova estação. Deus está te levantando com autoridade, Deus está te levantando com graça, Deus está te levantando. Alguém crê nisso? Alguém crê? Agora olha que tremendo, e a gente parte para o final. É só para mim voltar. Deus disse: a madeira se chama cipreste. Olha o nome da madeira, é o quê? Não, sério, você falou isso? Sim? Tem hora que a gente tem que profetizar pra gente. Eu mesmo digo de mim mesmo para mim mesmo. O dia que eu li esse texto não tem nada a ver com, mas a palavra sim. Eu lembro quando eu converti, ô Jasper, continua me amando, só para quebrar o gelo. Quando eu me converti, eu entrei drogado na igreja. Sabe qual é a música que estava cantando? Quero que valorize. Alguém lembra? É. Você tem um ser, você é alguém. Mas quem era esse cara que entrou na igreja? Foi tocado uma música, Quero que valorize. Um drogado. Era isso que eu era, para quem não sabe. Eu fumava maconha, aliás, eu comia com farinha. Cheirava cocaína, usei algafã, blefeugin, rupinol. Tomei chá de lírio, cogumelo. Travado. Aí eu entro dentro da igreja, estão cantando, você tem um valor. Mas quando eu chegava dentro da minha casa, todo mundo parava, por quê? Porque o assunto do almoço era eu. Fracassado, pobre, coitado e drogado. Aí eu entro dentro da igreja, o que eu vou aprender? A me valorizar. Olha para você ver, se preste. Eu não vim pregar para os descartáveis. Você pode até ser improvável, mas você tem um valor. Não, eu vou repetir. Você pode até ser improvável, mas você é o instrumento que Deus vai usar nos últimos dias, para que a glória se manifeste, para que o poder se manifeste. Então olha para mim, se ninguém falar nada, vai para o espelho e começa a pregar para você mesmo. Ei, eu vou para as nações, eu vou alcançar, eu vou sacudir a minha cidade, eu vou sacudir o Paraná, eu vou sacudir as nações da terra. Eu vim pregar para você. Ei, eu não suporto crente mimimi. Ai, pastor, eu tenho um complexo de inferioridade. Ai, pastor, eu fui abandonado. Ai, pastor, eu fui rejeitado. Ai, pastor, todo mundo, ninguém tem paciência comigo. Cresça. Cresça. Para de querer dar de vítima. Vitimismo não é coisa para cristão. Não. Pastor, eu não atendo, pastor, na moral, não atendo quem vem com ai, pastor. Falei, irmão, levanta essa cabeça. E deixa eu te dar uma palavra, posso? Você vai continuar me amando? Sim ou não? Quem gosta muito de gabinete pastoral é sinal que não conhece a sala do trono. Eu vou repetir, tá bom? Vocês continuam me amando? Quem gosta muito de gabinete pastoral é sinal de que não conhece a sala do trono. Porque quem conhece a sala do trono, pastor, enfrenta a luta, enfrenta a dificuldade, e diz, pastor, deixa eu dizer para o senhor, eu ia até te procurar, mas eu decidi entrar no lugar secreto da oração, porque eu me lembrei que é lá no secreto que Deus me recompensa em público. E aí, pastor, eu orei e chorei aquela noite inteira, e também lembrei, né, que a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Então eu ia até te procurar, mas deixa eu te contar, Deus já mudou a história, eu não vou nem lamentar, eu vou te contar a vitória que eu recebi. Por quê? Porque clamas a mim e responder-te-ei. Ei, pastor não é coach, pastor não é psicólogo. Pastor, eu vou contar para você desde quando eu nasci, você nem lembra. Pastor, eu tenho uns traumas. Então, entra no bar do Joel. Já foi no bar do Joel? Alguém que já foi? Por que esse suspense? Alguém falando, sabe o que é o bar do Joel não? Coloca aqui Joel capítulo 2, versículo 28. Sabe o que é o bar do Joel? Olha lá. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Agora coloca Atos 2. Olha o cumprimento. Coloca Atos 2. Atos 2, vai lá. Bota Atos 2, verso 1. Isso, é só para a gente orando em língua. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, vai.
E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Vai. Todos ficaram cheios do e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Vai. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Vai. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, fluir a multidão que se possuía de perplexidade, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos lá. Estavam, pois, atônitos e admirados, dizendo: vede, não são galileus. Me lembra de quê? Galileus. Fala, eu vou lembrar o Senhor. Fala, eu vou lembrar o Senhor dos galileus. Todos esses aí que estão falando. E como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Jampruca, da Líbia, das imediações, sirenes romanos, que aqui se residem. Vai. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Vai. Outros, porém, zombavam, diziam: estão? Não, você não leu isso comigo. Está se cumprindo o dia de Joel, sim ou não? Aí está reunido todo mundo lá fora. Olha para os 120, vê eles todos. Deixa eu te falar, o problema é que isso é normal demais. O dia que você entrar aqui e começar a se embriagar no Espírito Santo, você vai parar de dar conta daquilo que estão querendo dizer lá fora. Entrar no bar do Joel é o cumprimento da palavra, é andar embriagado. Alguém aqui já bebeu? Alguém já bebeu aqui? Quem já bebeu? É só eu que fui gambá, né? Eu não bebia, não era gambá, eu entornava. Olha para mim, eu preguei 10 anos sobre qualidade de bêbado. Quem está aqui? Meus tios eram bêbados antes de eu ser bêbado. E aí meus tios nem tinham muita condição, tá ligado, baixista? Mas eles bebiam. Quando eles começavam a beber, eles falavam assim: cadê o sobrinho? Eu vou pagar tudo. Então eu ficava só perto do meu tio, porque era só ficar embriagado que ele ficava liberal. Vocês não estão no culto. Ficava embriagado, ficava. Lá em Minas Gerais, não aqui. O bêbado ganha um salário mínimo. Aí ele falou: hoje é dia da compra, eu não posso parar no boteco. Se eu parar no boteco, eu tô lascado. Aí ele tá passando, o boteco chama ele. Aí ele fala: vou tomar só uma cachaça, não é baratinho. Aí ele toma 2, toma 3. Ele tinha que levar o dinheiro para casa, sim ou não? Mas agora ele fica chapado, falou com o cara: baixa a porta que eu pago para todo mundo. Por que não havia falta de coisa alguma, pastor, na igreja primitiva? Porque bêbado não calcula, bêbado entrega. Não, eu vou repetir. Se você estiver embriagado do Espírito Santo, tu vai parar de andar pela razão e vai se mover pela fé. Fala com o irmão, entra no bar do Joel, dá uma chapadinha. Começa assim: Chocotoroba cantarabalabás. Cadê? Tem uns que não oram em língua não, né? Igual crente balão, só em dia de festa. Vai, irmão, entra agora, ora em língua. Orarei com o meu espírito. Vamos, cadê? Entra no bar do Joel. Só uma chapadinha, irmão, só para abrir o apetite. Minas Gerais, os caras tomam cachaça para abrir o apetite. Dá uma chapada agora, só para a fome por Deus aumentar. Vai, cadê a igreja? Cadê a igreja que vai se embriagar do Espírito de Deus? Receba variedade de língua nessa noite. Receba agora. Vai. Continua, insiste. Tem um renovo de Deus. Olha o que a Bíblia diz: que quando vocês se ajuntarem, que no meio de vocês há cânticos espirituais. Quando a gente se ajunta para adorar, a gente canta aquilo que os anjos cantam, a gente adora com intensidade, a gente se entrega. Tem alguém nessa noite? Tem algum maluco para adorar? Atos 2.
Versículo 14. E então Pedro se colocou de pé. E então Pedro se colocou de? Então se levantou Pedro. Então Pedro se colocou de? Como? Chapadão do céu. Mas lembram do que eu disse? Galileus? Eu falei sobre o quê? Quem eram os galileus? Eram homens que moravam na Galileia, verdade, né? Galileus eram da? Só que a Galileia era a roça. Então nenhum galileu queria subir para Jerusalém. Por isso Jesus dá uma ordem: ficar em Jerusalém. Jesus passou 93% da sua vida na Galileia, cuidando de quem era desprezado. Mas um dia os desprezados subiram para Jerusalém. Agora olhe para mim, como que se conhecia um galileu? Pelo cheiro. Então alguém dizia: está chegando o Galileu, porque tinha cheiro de peixe. Alguém conhecia um galileu, pastora, pela forma que ele andava, da roça, tipo eu lá de Minas Gerais, pela forma que ele falava, pela forma que ele vestia. Então automaticamente, Galileu era improvável. Eu devo estar pregando para um galileu aqui hoje. Para alguém olha e fala: isso não vai dar em nada. Aí Deus pega um chamado Pedro e fala: deixa de pescar peixe, tu vai pescar homens. Mas estuda a história desse galileu, que nos 3 anos ele negou Jesus, dormiu no monte, cortou a orelha de um cara, voltou a pescar pelado, mas sobre ele havia uma promessa. Havia uma? Mas irmão, a promessa só aconteceu quando ele estava embriagado pelo Espírito. Eu vou te dar uma palavra e por favor continue me amando. Posso? Posso? Deus não vai entregar nada para carnal. Deus não vai entregar nada para racional. Eu tenho um cara de amigo no Brasil que prega bem, fala bem, mas é racional. Aí fica: por que você tem tudo? Eu falei que eu sou um chapado. Qual é a segunda qualidade? Um bebo, e eu volto para a mensagem para a gente orar. É que bebo aquilo que não faz são. Aliás, isso mesmo, quando aquilo não faz são, faz chapado. Posso te contar uma coisa? Vocês não vão rir? Eu sou tímido. Então como é que... É porque eu só ando embriagado. Se depender do Valdir, pastor, quando eu não conheço ninguém, viaja sozinho, fica assim, ó, igual lagartixa. Tá tudo bom, tá tudo bem. Não, Mas eu ando possesso. Eu vou repetir: eu ando possesso. Eu ando possuído pelo Espírito Santo. Eu ando tomando do vinho novo todos os dias e me embriagando, porque aquilo que eu não tenho coragem de fazer, quando eu estou cheio do Espírito Santo, sai da minha frente, porque como diz o pastor Diogo, eu me torno uma garreta desgovernada. Não tem para demônio, não tem para principado. Eu vim pegar para os malucos enchapados. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Vamos terminar. A madeira se chama Si. Deixa eu te contar o mistério dessa madeira. Pastor, o senhor já ouviu alguém pregar? Fica dentro da arca. Ainda que tenha os animais, o mau cheiro do cocô do elefante. A gente já viu cada besteira na minha vida. Eu fui no circo, o pregador contando, e eu vi o cheiro do cocô do elefante. O cara disse que a arca era fedendo. Já ouviu isso? Irmão, fica na igreja. Lá tem muita coisa que você não concorda, mas lá fora tem tempestade. Alguém já ouviu isso, gente? Só eu, né? Vocês nunca ouviram isso não, gente? Tem muita coisa na igreja que eu não concordo, mas a arca fede. Quem te disse isso? A madeira de cipreste, quanto mais contato com a água, está na internet. Não é revelação do céu não, é estudo mesmo. Quanto mais contato com a água, mais cheiro ela liberava. Porque quem gosta de coisa fedendo é o diabo. O diabo procura corpo ou porco, Deus não. Tudo que ele faz exala um perfume. Então quanto mais a madeira tinha contato com a água, mais ela cheirava. Que é isso, pastor? Quanto mais pressão der em você, mais o bom perfume de Cristo vai ser exalado. Mais o bom perfume de Cristo vai ser exalado. Não, eu vim profetizar. Ei, irmão, quem gosta de mau cheiro é Satanás. Deus está levantando você, e aquilo que você provocar vai liberar o bom perfume de Cristo. Segunda coisa, tecladista: quanto mais pressão na água, mais ajustável era a madeira de cipreste. Sabe o que é isso, irmão? A tempestade é para você não ter brecha. Eu estou cansado de pregar em lugar onde as pessoas são bacanas, mas gostam de dar lugar para o inimigo. Então Deus permite uma tempestade para quê? Para que o diabo não entre na tua vida, para que aquilo que está lá fora sendo consumido pelo dilúvio não tenha espaço na tua casa.
Sabe o que é isso? Construtor não dá lugar para pornografia. Construtor não dá lugar para idolatria. Construtor não dá lugar para feitiçaria. Construtor não dá lugar para fofoca. Quanto mais a tempestade vier, mais as brechas vão ser fechadas e mais Deus vai te guardar. E a gente ora, fica de pé no teu lugar. Olha para mim. As madeiras de cipreste, quanto mais contato com a água, mais resistente ela era. Tempestade não vai te matar, vai te colocar resistente. Vocês estão aqui? E mais uma coisa para a gente orar. A madeira de cipreste, quanto mais contato ela tinha com a água, mais cara ela ficava. Então quando alguém ia comprar madeira de cipreste, por quê? Nos dias de Jesus, até hoje não existe madeira boa para carpintaria. Como que se transportava essa madeira? Pelos rios. Então quanto mais de longe, mais águas recebia, mais cara era aquela madeira. Que é isso, pastor? Quanto mais vem a tempestade, mais valor Deus te dá. Aumentou a tempestade, diga: eita, minha cotação está lá em cima, o meu scores do céu está subindo. Quando a tempestade vier, para de dar moral para o diabo, é teu score espiritual que está subindo. Você crê nisso? Pega na mão do santo, da direita, da esquerda, um nos corredores. Vamos adorar, Jaspio? Vamos? Gostei de você, cara. Vou melhorar. Juliano Som, conhece a Juliana? Pois é, melhor, né? Você pode começar a orar em línguas com esse irmão? Você pode começar a orar em línguas com esse irmão? Vamos! 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 Chacatarabalaiaçô. Racatalaialabababaçô. Vamos, vamos, vamos!
Levante a mão desse irmão. Levante a mão desse irmão. Põe na tela para mim, irmão, da Bíblia aí. Gênesis 37, versículo 2. E a gente ora. Esta é a história de Jacó. A história de? Essa é a história de? Mas olha o que se destaca na história do pai. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus filhos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles, os seus irmãos, ao seu pai. Só até aí, pode voltar lá. Deixa aqui. Olha só que coisa interessante. Jacó tinha quantos filhos? Jacó tinha quantos filhos? Jacó tinha quantos filhos, irmãos? Gente, Jacó tinha quantos filhos, irmãos? Ouvi 60, 17, parecia bingo. Ele tinha quantos filhos, gente? Ah, misericórdia. Um gritou 60, 17. Qual que eu falei? Truco. Ele tinha 12 filhos. Mas olha só, na história de Jacó, quem se destacou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você quer ser na história do pai? Os que provocavam coisas ruins? Porque isso aqui aí trazia más notícias deles a seu pai. É que esse cara que se destacou não se contaminou com os demais. O negócio não é de quem eu sou filho, é o que eu estou fazendo com a história do meu pai. Porque os demais estavam aprontando. Sabe o que é isso aqui? Eles pegavam a ovelha, pastora, e comiam, e falavam para o pai: ó, o lobo comeu a ovelha do senhor. Os caras eram para estar trabalhando, estavam gastando o que era do pai, estava gastando e consumindo o que era do pai. Mas havia um cara que, por causa da história do pai, ele se destacou. E como que ele se destacou? Como um sonhador. E quem se levantou contra ele? Os próprios irmãos. Sabe por quê? Porque ele não se corrompia como eles. Quem você quer nascer na história do pai? Eu comecei falando da história de Noé e termino com a história de José. Quem você quer ser? Olha para mim. Eu vou orar por você nessa noite, específico, que não quer contar história, quer fazer uma história. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Olha para mim. Olha para mim. O culto está sendo gravado? Está sendo? Então algumas coisas eu não posso falar. Mas olha para mim. Ah, ok. Mas olha para mim. Deixa eu te dizer. Eu já estive em nações perseguidas. Eu já tive que fugir de países porque tentaram me matar. Já fui preso em alguns países que o cristianismo não entra. Mas quando eu me converti, eu dizia: eu não quero ser aqueles missionários que contam a história pela carta. Eu quero fazer uma história. Mas eu não comecei em 55 países. Eu comecei na praça da minha cidade. Eu comecei num prostíbulo indo pregar. Eu comecei deixando a minha esposa recém-casada dentro de casa domingo, 1h da tarde, entrando na cadeia e saindo às 17 pregando para preso. Sabe o que é o problema, irmãos? Olha para mim. Olha para mim. É que a geração de hoje gosta do resultado, mas corre do processo. Todo dia alguém fala: ora por mim, eu quero ser igual ao senhor. Sério? Quero ser igual ao senhor. Eu falei: como assim? Tem uma galera que anda perto de mim e não consegue ser quem eu sou, nem estando perto de mim, vivendo as minhas experiências, porque querem um resultado. Mas cadê o processo? A internet, homem de Deus, ela não mostra o resultado. Ela mostra, aliás, ela não mostra o processo, ela mostra o resultado. Arrasta para cima e fica rico. Aí você entra lá, perdeu o seu dinheiro. Quem está ficando rico é o cara. Por quê? Porque a história, ela demanda tempo. Demanda tempo. Demanda tempo, gente. Demanda tempo, e a gente está correndo disso. Sabe, a gente está inaugurando agora um prédio para 2.500 pessoas. Mas tem 20 anos que a gente começou com 50 no terraço. Aí você vai lá e fala: caraca, mano, eu quero ser igual a esse cara. Todo dia um jovem me procura no final do culto: pastor, só ora por mim, quero ser igual ao senhor. Eu ponho a mão na cabeça dele e falo: então dá para ele aquela vizinha que eu tinha quando a igreja começou, queria me bater, dá 2 para ele.
Dá para ele aquele tempo que eu passei sem ter o comer dentro de casa. O cara está amarrado. Falei, como? Espera aí, irmão. Você quer a minha história, mas não quer passar pelo que eu passei? Tu é doido. Então olha aqui para mim. Eu estava ali agora, e Deus falou comigo, eu estou levantando uma nova geração. E eu creio em vocês. Eu creio em vocês. Eu creio que vocês vão ser criativos no evangelismo. Eu creio que Deus vai dar graça para entrar na faculdade e não trocar o seu propósito pela filosofia. Eu creio que Deus vai te dar graça para entrar na faculdade e não se corromper, não se contaminar. Amém? Pai, eu quero orar pelos teus filhos nessa noite. E eu quero declarar, pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua palavra, ousadia no teu espírito. A minha história não tem a ver comigo, tem a ver com quem me rodeia. Tem a ver com quem é um comigo, Senhor. Obrigado pelas pessoas que fazem parte da minha história. Obrigado pelos valentes que andam comigo, Senhor. Obrigado pelas famílias que acreditam em mim. Obrigado pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelo meu filho, pelos meus genros, Deus, ó Pai, pela minha futura nora. Obrigado pelo meu neto, obrigado, Senhor, porque sozinho eu já estava condenado, enfadado ao fracasso. Mas eu estou pregando por uma igreja, Senhor, que vai provocar algo nas famílias dessa cidade. Eu estou pregando por uma igreja, Senhor, que vai atrair famílias, e mais famílias, e mais famílias, e mais famílias. Pai, nessa noite, eu abençoo o teu povo, pelo poder do teu sangue, pelo poder da tua palavra. Você crê nisso? Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Olha para mim, faz assim com as mãos e diga: Deus, eu nasci para dar errado, mas que bom que eu te encontrei, e o Senhor mudou a minha história. Diga: Jesus, conta comigo. O Paraná vai ficar pequeno, as nações vão ficar pequenas, porque eu vou esvaziar o inferno e encher o céu. Você crê nisso? Aplauda bem forte a Jesus.